Começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor da UFAL, Anderson Santos. Estamos aqui falando sobre o livro lançado no mês passado, Os Direitos da Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, do Anderson, que a gente mostra aqui. Um livro que está super atual, principalmente após o jogo CSA e Palmeiras, que se deu esta semana, em que não teve transmissão, né, Anderson? Como é? Eu acho que o brasileiro está sem hábito de ter um jogo sem transmissão, né? Sim, até para a questão mesmo de buscar informações. Então, muitos colegas e amigos perguntavam, não, eu vou assistir em casa. Eu digo, não tem como. O único lugar para assistir CSA e Palmeiras é dentro do estádio. Se quiser ver imagem, e até para rádio, a maior parte das rádios ou usaram sinais daqui ou normalmente transmitem pela televisão, né, por tubo. Então, foi algo que foi bem restrito à localidade. E do que eu lembro, até das pesquisas, tem pelo menos mais de 20 anos que isso não acontecia. Porque ou você assiste na TV aberta, assiste na TV fechada, ou tem o pay-per-view, né? Você pagar para assistir os jogos. E nesse caso foi um que, assim, pela primeira vez teve transmissão em lugar nenhum. Quem quis transmitir pela internet não conseguiu, porque feria os direitos de transmissão do Grupo Globo, nesse caso. E só pôde ver quem estava no estádio, né? A TV Palmeiras na internet, no YouTube, ainda abriu a transmissão por áudio só, então mostrava que é algo que está sendo comum pelo Palmeiras, mas é algo comum que é pegar só os narradores, que também são torcedores, que trabalham para a assessoria do Palmeiras, mostrando o jogo, né? Falando sobre o jogo. Então foi bem interessante porque teve um impacto e, querendo ou não, acabou que o futebol alagoano entrou nessa nova história da transmissão de eventos esportivos no Brasil, né? Quando se pensa nisso, para explicar ao nosso telespectador, o que é que se deu? Por que é que aconteceu essa questão do direito de arena? O CSA tinha um direito negociado, um direito de transmissão. Sim. Por que não aconteceu? Não, são dois fatores, né? Até é importante explicar, porque a realidade brasileira é um pouco diferente de outros países, em que aqui, para você transmitir o jogo de dois clubes, você tem que assinar contrato com os dois, né, que vão jogar. Em outros países funciona o termo que você utilizou, que é o direito de arena. Então, se eu sou o mandante, basta uma emissora comprar os direitos meus na minha casa, que pode exibir o jogo. É o caso de Portugal e outros lugares. No caso do Brasil, não. Você tem que fechar com os dois, porque pela lei do esporte, a Lei Pelé, que foi assinada no final dos anos 90, os clubes têm cada um a propriedade dos seus direitos de imagem. Então, é algo legalmente que eu tenho a propriedade do meu direito e eu posso vendê-lo independente de onde eu jogar, de onde eu atuar. E aí, nesse caso, o que aconteceu foi que, é um processo histórico que eu conto bem no livro, que tratou outras questões judiciais e econômicas, mas basicamente a gente tem 13 clubes que assinaram com o Grupo Globo, e outros 7 que assinaram com o Grupo Turner, antigo Esporte Interativo, que já transmitiu Alagoano e outras coisas na TV fechada. E aí, como só a Globo tem TV aberta, TV fechada, o pay-per-view, né, que é o Premier, e a possibilidade de outras transmissões, você acaba fechando muito nisso. Internet é algo que ainda está iniciando no Brasil, né, com o EI Plus há algum tempo, mas com a DAZN, o próprio Globoesporte.com. E aí o que aconteceu foi que alguns clubes não quiseram assinar com a Globo em outras mídias. Né, o Palmeiras não assinou em nenhuma mídia com a Globo, então, jogo do Palmeiras só na Turner, né, o canal TNT, Space. Pode representar, tipo, das 38 rodadas, pode representar até mais de 20 sem transmissão. Isso, porque tem os outros 6 clubes, dá 12 jogos possíveis ali, né? E, além de tudo, a gente vai ter alguns jogos específicos. Tipo, Fortaleza e Palmeiras na primeira rodada foi com transmissão exclusiva do TNT na TV fechada, né? Porque é o canal do Esporte Interativo hoje que sobrou. E, enquanto isso, as outras partidas, por exemplo, Corinthians e Palmeiras não deve ter transmissão. Se não tiver um acordo pontual... O primeiro e o segundo colocado do ano passado, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo também não. Então, a gente vai ter, inclusive, uma restrição de clássicos e, assim, a principal coisa, que não vai poder transmitir em lugar nenhum. O Atlético Paranaense fechou com a Globo só na TV aberta. Por exemplo, não fechou no pay-per-view, porque o Atlético disse que é um absurdo que o Flamengo e Corinthians vão ganhar até 120, pelo menos, aliás, 120 milhões de reais, enquanto os outros clubes vão ganhar 6 milhões de reais pelo pay-per-view. E aí o Atlético fez até uma campanha, colocou nota no site, campanha nas mídias sociais, para dizer que era injusto. E por conta disso a gente não vai, e acabou sendo até um tiro, digamos, acertado, porque praticamente todo jogo do Atlético Paranaense vai ter transmissão na TV aberta, porque a Globo pagou muito caro por isso,
Então, já que eu paguei muito caro para uma mídia só, eu vou ter que transmitir o jogo dessa mídia. Então, nas 2 rodadas iniciais do Brasileiro, a gente teve jogo transmitido para alguma praça do Atlético Paranaense, né? Enquanto os outros clubes, Bahia, Ceará, Fortaleza, enfim, os outros clubes que fecharam com a Turner, acabaram assinando, Internacional, Santos, acabaram assinando com a Globo nas outras 2 mídias. E a principal polêmica é que a Globo aplicou o que a gente chama, eles chamam também, né, de um redutor. Então, já que você assinou uma TV fechada com outro grupo empresarial, você vai receber de 5% a 20% a menos do que os outros vão receber. E aí você tem um prejuízo numa das janelas de transmissão, né? E a briga toda do Palmeiras, especialmente agora, é que, primeiro, a Globo quis tirar isso, né? Quis tirar o redutor, e a briga agora do Palmeiras toda é pelo Premier, né? Porque o Corinthians e o Flamengo recebem pelo menos 18% total cada um. O que significa 36%. Só para os dois. Aproximadamente metade. E você vai chegando ou um terço, na verdade, um terço. Você um pouco mais de um terço. Já é para 2 clubes. Isso. Os outros 18 que fatiem. E o Atlético fez essa conta, se fosse dividir igualitariamente, ficariam 36 milhões para cada time. Como esses dois recebem cada um 120 milhões no mínimo, os outros clubes vão receber cada um 6 milhões. Né? Então você tem um prejuízo de 30 milhões se pegasse a média para baixo. E é algo interessante porque na TV aberta e TV fechada a gente tem uma divisão agora nesse novo contrato que é igualitária. Né? Então todo mundo vai receber 40% de 1 milhão e 100, juntando TV aberta e TV fechada. Né? Isso, que é o modelo inglês, de outros lugares até, a Bundesliga da Alemanha também, em outros lugares é assim, que é o melhor modelo para concorrência, né? Porque todo mundo começa com o mesmo dinheiro e aí, de acordo com a classificação, os times vão receber 30% e, de acordo com a quantidade de jogos transmitidos, vem os outros 30%. Então, nada impede, obviamente, né? Ninguém está aqui defendendo que as divisões têm que ser igualitárias, porque a gente sabe que um Flamengo, um Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco geram audiência no Brasil inteiro. E o CSA é uma audiência muito, por exemplo, muito fixa para cá. Mas é que você tem uma divisão desse bolo que seja mais igual. Então, a parte boa nos últimos anos é que a concorrência com o esporte interativo gerou que essa divisão fosse mais justa para a TV aberta e TV fechada. Em compensação, qual foi a estratégia do Grupo Globo para manter Flamengo e Corinthians, especialmente ali? É dizer, vocês perdem aqui, mas vocês ganham, a gente aumenta a quantidade dividida no Premier, né, no pay-per-view, e aí vocês continuam ganhando muito mais do que os outros aqui. E na prática, isso vai fazer com que os times médios, né, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Internacional, que esses clubes se distanciem ainda mais de Flamengo e Corinthians, e que os outros clubes que não eram cotistas, o caso do Ceará e do CSA, por exemplo, aqui no Nordeste, e do Fortaleza, esses 3 clubes se aproximem de Cruzeiro e Atlético. Porque o valor que poderia fazer a diferença, que era o Premier, está dividido de uma maneira diferente esse ano. Inclusive, o cálculo para contar torcedor é diferente. Eles pegam não só a região metropolitana, mas o interior também. Então, isso vai pesar muito positivamente para um clube como o Sport se voltar para a Série A, para um Bahia. A torcida, o número de torcedores pesa. Pesa, porque o cálculo da Globo Premier é quando, inclusive, fica a sugestão para quem é torcedor dos times do Nordeste, do CSA especialmente, que, já que a TV Assembleia aqui de Alagoas, quando você assina o Premier, ele dá a opção de você marcar qual o time que você torce. Então, se você pagou e não marcar nenhum time, eles pegam aquela sua divisão de torcedor e jogam para todo mundo e se beneficia quem tem mais. Né? Então, vai beneficiar Flamengo e Corinthians. Se você marca o CSA na divisão do bolo no final do ano, eles vão ver que aumentou, o torcedor do CSA apareceu lá em 10%. Então, para além do que sobra do contrato inicial, do mínimo que eles oferecem, então do que sobra, isso é dividido de acordo com a porcentagem que o torcedor disse que era de tal time. Quando foi a última vez, sem ser pay-per-view, que se fez uma pesquisa sobre tamanho de torcida? Tamanho de torcida... No Brasil. Tem pesquisa do Ibope Repucon, que é do início de 2018. Certo. Mas com uma série de problemas, né? Quais são? Primeiro, porque o Ibope faz a pesquisa nas regiões metropolitanas, Sim. que são de 18 a 20 no Brasil. Então, por exemplo, dificilmente a gente vai ver uma pesquisa em Maceió, em outros lugares, em Alagoas, né, como um todo. Uma censitária, né?
que seria o ideal, inclusive, né? Seria que os clubes se organizassem para bancar um censo do futebol, para ver consumo e outras coisas. E aí, nessa pesquisa, tem outra questão, porque é como pesquisa eleitoral. Você tem os candidatos, e aí você tem tanto a resposta direta, então, qual time que você torce? Você diz qual é o seu time. Mas o pesquisador pode dar uma lista de opções, né? E aí, nessa lista de opções, por exemplo, não tinha times, às vezes, nem tradicionais do Nordeste, né? Ou até um pouco mais tradicionais do que CSA e CRB. Fora que aqui no Nordeste, também por uma questão de televisão, acredito, professor? Sim. Por muitos anos, você tinha o que só era exibido, o que passava no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sim. Quem é mais antigo, acredito que pode até testemunhar que o que passava no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nem tanto. Isso. Acho que é a história da década de 90 que vem trazer os clubes paulistas. Estou me atrevendo numa área perigosa. Tá, mas assim, até a década de 80 você tinha a transmissão do Rio. E eu acho que se você olhar hoje o Globo Esporte, que passa às 12h50 na Globo, ainda é uma transmissão do Rio. Isso. Não é nem de São Paulo. Eu geralmente justifico também por conta disso, né? Quando fala, a gente chama de torcedores mistos isso aqui. Isso não justifica, no exemplo, declaradamente, a última pesquisa mostrou que em Alagoas tinha mais torcedores do Flamengo do que do CSA e do CRB. Isso. Porque você tem torcedores do Flamengo, que são azulinos, e tem torcedores do Flamengo, que são regatianos. Uhum. Quando a gente pega a última pesquisa, e aí a gente vai de uma certa maneira olhar, não a Repcom, mas a anterior, acho que é de 2010, se não estou enganado, que ela é feita assim, você vai perceber algo que é até estranho, pelo menos me foi estranho antes, que é o seguinte, times como o Sport tem mais torcedores que o time do Botafogo. Sim. Times como o do Bahia tem mais torcedores que o time do Botafogo, do Fluminense, do Santos. Nessa nova divisão do direito de transmissão, os clubes nordestinos que têm capitais com grande população, exemplo, Bahia tem em Salvador 3 milhões de moradores. Sim. Recife tem algo em torno de 2. E Fortaleza algo em torno de 2, 3 também. Sim. Você tem, de uma certa maneira, uma aproximação com a possibilidade de ter mais torcedores que clubes tradicionais. Sim. A formação de torcedores mistos, você tem razão. Eu até, na verdade, acrescento a época da era do rádio, né? Rádio Nacional, que basicamente transmitia do Rio de Janeiro, na política do Vargas, de nacionalizar, né? Então, eram jogos de Flamengo e Vasco, né? Até aqui, os nossos avós já eram torcedores dos times do Rio, especialmente. E a gente pega agora a questão da televisão, quando ela começa a ter jogos transmitidos com maior frequência, que é basicamente nos anos 80, os times do Rio, tem o Flamengo do Zico, o Vasco Roberto Dinamite, e como você bem apontou, os anos 90, que é o São Paulo bicampeão mundial, o Corinthians começando a ganhar títulos nacionais. O primeiro título nacional é do Corinthians na década de 90. O Corinthians ganha um no início e depois, 98, 99. Você tem o Palmeiras Parmalat. Palmeiras Parmalat, que isso vai trazer o público dessa geração dos anos 90, para além de Flamengo e Vasco também, para os times de São Paulo. Isso pesa muito para a formação, para a identidade, porque, inclusive, tem pesquisas que tratam disso, que na prática você tem duas fontes principais aqui no Nordeste torcedor. Uma é o que o familiar, né, um tio, um pai, que vai levar o jogo, que vai mostrar, vai dar a primeira camisa e tal. E a outra coisa é essa formação da televisão. Então, eu quero torcer para um time que apareça na TV e que ganhe títulos, que tenha sucesso, que tenha jogadores de renome. Então, nesse meio termo, a gente teve duas gerações, por exemplo, do Santos. Teve uma turma que vai torcer para o Santos por conta de Robinho e Diego, aí uma outra turma mais recente que vai torcer por conta do Neymar, mas a parte da televisão é interessante nisso. E a outra coisa, respondendo até a sua pergunta, a outra coisa que também vai ser algo interessante nesse processo é que agora, né, o pay-per-view ele era contado só nas capitais. Então, isso dava muito público, por exemplo, para os times de Belo Horizonte, né, os times de Minas, Cruzeiro e Atlético, e os times de Rio Grande do Sul.
porque eles têm uma capilaridade muito forte na capital e no interior não necessariamente. Então, pegando o exemplo de Minas Gerais, os torcedores de Juiz de Fora vão torcer basicamente para os times do Rio. O sul de Minas torce muito para o time do Rio. Do mesmo jeito que o norte do Paraná torce muito para os times de São Paulo. É uma questão de como a população se aproxima muito mais de São Paulo do que da capital, Curitiba. E agora o PPV vai contar, na verdade, vai tentar pegar os estados inteiros, né? Tentar fazer uma pesquisa de fôlego que conte os estados inteiros. E aí, nesse caso, você vai ter um aumento proporcional, né, dos 4, 5 de maior torcida no Brasil, porque eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Mas você vai ter uma diminuição do peso contando só a capital, porque o Sport, Santa Cruz, Náutico, Bahia, Fortaleza, Ceará, eles têm muito torcedor também no interior, né? Então, o reflexo que a gente vê comparando nacionalmente, né, as regiões, de ter muito torcedor de Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, em outros lugares, no interior de Alagoas, o pessoal, por exemplo, eu que trabalho em Santana do Ipanema, o pessoal não torce para o Ipanema, o pessoal vai torcer para CSA e CRB e o Ipanema vai ser o segundo, terceiro time. E aí, o que, para mim, né, pegando o Ibope Repucon, apareceu o CRB tendo 80 mil torcedores. E aí eles fizeram algo que foi interessante, essa foi uma mudança da pesquisa mais recente, é porque eles pegaram o torcedor, que se identifica primeiro com esse clube, e criaram uma categoria que é o simpatizante, que seria, eu torço primeiro para o Palmeiras, mas depois para o CSA. E aí ele somou isso, a torcida do CRB ganhava mais 180 mil torcedores. E aí, para mim, o equívoco nessas pesquisas, não é a minha área analisar a pesquisa, mas o equívoco é que você tem que considerar que o torcedor que diz que simpatiza, o torcedor que mora em Alagoas, por exemplo, que diz que simpatiza para o CSA e CRB, é aquele que vai aparecer no Trapichão, né, no estádio Rei Pelé, em alguns jogos. Então, em termos de mercado, você deveria contar os dois ou criar um cálculo estatístico que diferenciasse, para contar esse torcedor em vez de ser como um inteiro, mas como 0,75, enfim. Porque isso, inclusive, é fundamental não só para os direitos de transmissão, mas para outros tipos de investimento. Porque se eu sou uma empresa nacional, eu vou investir num time que nem aparece numa pesquisa, que é o caso do CSA, né, que não apareceu nessa última pesquisa nem com 80 mil torcedores, que é algo que, assim, a gente sabe que não ocorre, né? Pegando o público total nos últimos anos do CSA, a gente sabe disso. Mas ou você vai investir num clube como o Sport, que aparece que tem com a torcida até um pouco maior do que um Botafogo no Rio. Tipo. Isso. Então, se a gente não tratar esses dados, e isso acho que deveria ser fundamental para os clubes do Nordeste, especialmente CSA e CRB, que é juntar as duas diretorias de marketing e dizer, a gente precisa contratar uma pesquisa para Alagoas. Porque a pesquisa que tem, se não me falha a memória, é do IBRAP, que faz uma pesquisa... Fiz 2 pesquisas. Recentes. E geralmente são pesquisas não voltadas ao futebol. São pesquisas políticas, em que já que estamos fazendo em todo o estado uma pesquisa sobre saúde pública. Isso. Apoio avaliação de gestão, bota ali no caderno. Você torce para que time? E as últimas 2 deram empate, né? Nas 2. Né? O CSA está crescendo um pouquinho mais, mas acaba refletindo muito a fase dos dois clubes, né? Então, normal. Teve até 2015, 2016 o CRB um pouco à frente, o CSA foi empatando, passou um pouco, mas está ali na margem de erro sempre. As 3 pesquisas estão sempre na margem de erro, né? 27, 28, 28... 20... Aí cresce um pouquinho para 30. E aí o que até um artigo que eu apresentei no Rio, também no mês passado, foi sobre isso, né? Na minha visão, a gente tem a transmissão do Alagoano, primeiro os jogos finais pela Pajuçara, ali em 2004, 2005, e o campeonato inteiro a partir de 2007, e pela TV Gazeta a partir de 2014. Então a gente deixa só em 2014 de ver o Campeonato Carioca nos nossos finais de semana e a prioridade aos clubes cariocas durante a semana, no meio de semana. E a minha hipótese é algo que até eu estou olhando muito as pesquisas agora e vou acompanhar, é que a gente vai ter uma geração que agora é criança, que agora está com seus 6, 7 anos e que está escolhendo o clube, né? Geralmente isso vai até os 9, 10 anos no máximo. Então essa criançada que está vendo agora, CRB e CSA, o tempo inteiro em final, na final do Alagoano, isso é fundamental. Sabe que a importância dos dois clubes. E até estatisticamente, um amigo meu, o Anderson Aristides, meu xará, professor aqui da FEAC, em Maceió, ele fez essa pesquisa, tipo, CSA e CRB, quando jogam, eles mais que duplicam
a média de público do alagoano, dá 188% a mais de público. Então, como eles estão sempre na final, você tem mais visibilidade para os dois, e a rivalidade é o fundamental para o futebol, né? E a outra coisa é que o CRB é estável na Série B, né, de novo, caiu para C, mas voltou organizado, CT próprio. E essa ascensão do CSA, do limbo, né, de não ter calendário em 2015 até a Série A, isso tende a formar um torcedor agora que a gente vai ter, em termos de... Todas as pesquisas consideram o maior de idade ou acima de 16 anos, então a gente vai ter um impacto dessa melhora desta década dos dois principais times de Alagoas na próxima geração. Eu imagino que na próxima década. Lembrando que a última pesquisa feita aqui em Alagoas de grande porte mostrava o CSA com uma torcida muito maior que a do CRB, né? Algo em torno de tipo 10, 20% a mais que a do CRB. Sim. O fato das últimas pesquisas mostrarem um empate técnico mostra que a torcida do CRB, que o CRB, melhor dizendo, usufruiu dos 30 anos em que ele está na Série B, né? Na Série B com muito mais regularidade, caiu no início dessa década. E aí isso é fundamental, porque a gente teve o CRB jogando com o Palmeiras quando caiu, o CRB jogando contra o Corinthians, com transmissão nacional, né, num sábado, quando o Corinthians caiu. E aí isso dá visibilidade e o principal, né, você tem um clube que você sabe que vai jogar o ano inteiro. Isso foi um peso histórico para o CSA nas últimas décadas. Isso se refletiu nas pesquisas, né? Isso. Eu estou aqui com o professor Anderson Santos, a gente está indo para um breve intervalo e volta já. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Anderson Santos, ele que está aqui lançando o livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E a gente mostra aqui a capa do livro. Onde pode encontrar, professor? No próprio site da editora Apris, é APPRS, tem tanto a versão impressa quanto a versão digital, que é mais barata, né? Tem um acordo com a editora por toda a crise editorial e crise econômica que a gente vive hoje, de ter também a versão digital para baratear, custa menos da metade. E tem alguns sites de livraria Martins Fontes, Amazon, Saraiva, Cultura, então tem como comprar facilmente, até pela internet, chega em casa de forma prática, inclusive. Pouca gente sabe, mas até, pelo menos a pouca gente da nova geração sabe, mas antigamente todo esse direito de transmissão era tratado com o Clube dos 13. O que era o Clube dos 13? Por que eles tratavam desse direito de transmissão?
Pronto, esse é inclusive o ponto que eu também trago como momento histórico importante, né? Que é 87 com a Copa União. CBF era muito mais bagunçada do que era hoje, CBF dava muito prejuízo e tinha disputa política ainda mais pesada, hoje não tem disputa política, mas a CBF não conseguiria organizar o Campeonato Brasileiro e joga para os clubes de sorte. Não tem condições para ter uma edição do Brasileiro, vocês precisam ver um jeito. E aí os diretores de marketing de Flamengo e São Paulo resolvem organizar a Associação dos Grandes Clubes Brasileiros, que são 13 clubes, para fazer um campeonato. E aí, você lembra de cabeça quem são os 13? Olha lá, Flamengo... Vou ajudar os 4 do Rio, os 4 de São Paulo. Rio, 4 de São Paulo. Os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Isso. Já temos 12. 12 times. Quem era o 13º? Acredito que entra Curitiba. É o Curitiba. Acho que era porque tinha a questão de representatividade. E eles convidam outros clubes também para participar dessa primeira edição. Era um clube dos 13 que tinha 16... Não, aí começou com 13, aí na primeira edição eles precisavam de representatividade nacional, então o Santa Cruz participou da Copa União, né, virou o módulo verde, né, o Sport foi para o módulo amarelo. O Goiás participou também, representando ali o Centro-Oeste. Então você tem... E aí depois, com o tempo, eles vão agregando novos times. E aí quando chega no final do processo de 2010, eles chegam a 17, 18 equipes, né? E aí, representando o que eles chamaram de grandes clubes. E aí tem a Copa União, que eles escolhem quais os times. A gente teve toda a polêmica, né? Se a Copa União, se o brasileiro de 87 é do Flamengo, do Sport, mas tem coisas que são absurdas. O Guarani, que foi vice-campeão do brasileiro de 86, não participou do brasileiro do ano seguinte, por exemplo. Então é toda a discussão que voltou agora, mas é outro tema. E aí o Clube dos 13, ele realiza o torneio em 87, a Globo banca, faltando 3 dias para o campeonato começar, a Globo banca um contrato de 5 anos, pagando, se não me falha a memória, $5 milhões por temporada, para dividir com os clubes. E aí, com a Globo bancando, vem grandes patrocínios, né? Então vem Coca-Cola e Varig. Que a Coca-Cola passa a patrocinar praticamente todos os clubes. Isso. Acho que só o Flamengo, se eu não estou enganado. Que já tinha o patrocínio da Petrobras. Já tinha a Petrobras. E se não me falha a memória também, o Corinthians já tinha patrocinador próprio. Todos os outros clubes vestem Coca-Cola, com direito ao Grêmio usando a Coca-Cola com o nome branco no fundo preto, né? Porque o Grêmio jamais utilizaria... Que é uma inovação também, né? O Grêmio jamais utilizaria uma marca vermelha na camisa, ponto de estatuto. E aí, esse primeiro momento acontece, só que em 80... E assim, acontece... Quando eu digo inovação, não é inovação do Grêmio, é inovação da Coca-Cola. Sim, porque até permitir então isso. Não se permitia, isso. Né? Mexer na marca da Coca-Cola, se hoje já é difícil, mas nos anos 80. E aí, além disso, aí acontece o torneio, toda a confusão. Módulo verde, módulo amarelo, a CBF voltando atrás e tal. Mas no ano seguinte... Isso para mim é fundamental, porque a gente está falando de Premier League, né, o campeonato inglês. A Liga Inglesa vai surgir em 92, 5 anos depois, ou seja, o Clube dos 13 foi extremamente inovador no mundo. Foi o primeiro campeonato organizado pelos clubes no mundo. Eu percebo que você logo na orelha diz que é torcedor do CSA e do Palmeiras, e aí uma provocação de palmeirense para palmeirense. A Premier League, quando vira em 92, ela reconhece todos os títulos do passado. Sim. Todos, inclusive... Para os torcedores dos outros clubes não ficarem... Também, né? Premier os pré-71 senão o Liverpool não teria título. Porque o Liverpool o último que ganhou foi ainda nos anos 80, né? Tá desde lá sem título. E aí, depois disso, qual é o problema no caso do Brasil? Né? A Liga, né, de clubes basicamente vai ser só para negociar os direitos de transmissão desses clubes. Sim. Então a CBF retoma o poder de organizar o campeonato, como faz até hoje, tirando a João Avelange de 2000, que teve uma briga judicial, mas até todos esses outros anos, a CBF que organiza, e o Clube dos 13 servia para negociar direito de transmissão. Direito de transmissão e que basicamente vendia para o Grupo Globo, né? A Globo não é só a TV aberta, é a TV fechada, a Premiere. A Globo até trabalha, inclusive, com conteúdo para os telões das novas arenas. Tem uma empresa só para isso. Tem empresa de evento que organizou sorteio da Copa do Mundo no Brasil, enfim. É um conglomerado gigantesco, né? Um dos maiores de qualquer ramo econômico do Brasil, né? Fatura 14 bilhões de reais por ano. Então é um negócio impressionante. E aí o Clube dos 13 negociava isso até que a gente passa o tempo, a gente tem uma ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é vinculado, pelo menos por enquanto, ao Ministério da Justiça, que ele basicamente vai avaliar qualquer tipo de fusão ou negócio
se ele for provocado, ou seja, se alguém entra com ação dizendo, isso aqui está errado, não pode acontecer, ou 2, se acontece fusão econômica. Então, um exemplo simples para agora. A Azul tentou comprar uma parte das locações da Gol, né? Tentou pegar o aeroporto de Congonhas para que ela pudesse atuar nesse aeroporto. O CAD chegou e disse, você não pode fazer isso porque você já tem Viracopos inteira praticamente só para você. Se você fizer isso, você tem uma empresa que atua em muitas áreas no setor. E aí houve uma ação no CAD em 97 sobre isso, a ação foi arquivada, reabriram só em 2001, e essa ação, que é o que eu estudei bastante no mestrado, que é o que dá origem à base do livro, dura de 2001 até 2010, e em 2010 há um acordo para que o Clube dos 13 mude essa negociação. O Clube dos 13 faz uma licitação que ainda dava um percentual de 20% de preferência à Globo, ou seja, se uma outra emissora, Record, Rede TV, Band, SBT, oferecesse 19% a mais do que a Globo, o Clube dos 13 ainda passaria para a Globo. Aí o cara disse, não pode, acabou de negociar durante 10 anos que não pode dar preferência nenhuma. Então você cria critérios claros ou você não pode negociar isso. E aí o que acontece na prática são 2 movimentos também. Que a eleição no Clube dos 13 na época, a gente teve 2 candidaturas, Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, dono de uma empresa que vende espaço em placas de publicidade desde os anos 80. E tem o Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, que já tinha sido presidente do Clube dos 13. Eles disputam a eleição com um bloco dos outros times e o outro bloco, basicamente capitaneados por Corinthians e Flamengo, e assim, que tinham um apoio da Globo, né? Tem um vídeo histórico que rodou nesses anos 2010 do atual e que na época já foi presidente do Corinthians em outro momento, Andrei Sanches, desculpem, que diz que ele é amigo de todo mundo, né? Ele até usa o termo no jeito Andrés de falar, que ele é amigo de todos os gangsters. Ele é amigo do presidente da CBF, ele é amigo da Globo. E aí foi uma candidatura que nos bastidores a Globo teve um peso para alicerçar, perde a eleição do Clube dos 13 e ao mesmo tempo Fábio Koff tem uma aproximação com a Record, então o que se comentava é que a Record ia oferecer muito mais do que a Globo. A Globo gastava no máximo 350 milhões pelo brasileiro. E aí o Clube dos 13 chega e diz, a oferta mínima é 500 milhões, senão a gente não acerta numa mídia só. A Globo gastava 350 para as 3. E aí, nesse processo todo, a Globo inverte tudo e diz, a gente não vai negociar mais com Liga, a gente vai negociar clube por clube, está seguindo a Lei Pelé diz que o direito de transmissão é do clube, não é da Liga, não é da CBF. Então, a gente vai negociar com o clube quando o edital de licitação sai, a Record sai e diz, a Globo já fechou com outros times, a gente não vai fechar, ainda deu uma blefada, ofereceu para o Corinthians e Flamengo só para os dois 100 milhões de reais, garantindo a transmissão de todos os jogos deles, mesmo não assinando com os outros clubes. Os clubes não aceitam, né? Parceria histórica montada, e a RTV pequenininha oferece 515, que não deu em nada. A Globo já tinha fechado com todos os outros clubes praticamente, aqueles que a Globo não tinha fechado, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, não tinham o que fazer, porque estava todo mundo assinando naquela época com um só, não tinha outra empresa importante interessada, e acaba que a Globo fecha com todos os clubes. Isso é importante, né? Que essa ação... Ao mesmo tempo, ainda assim salta. Isso, exatamente isso, porque essa ação na justiça acabou gerando que a Globo pula de 350 milhões para mais de 1 bilhão de gastos nisso. Porque eu tenho que negociar individualmente, e aí, assim, ela escolhe quais os clubes negociar, né? Contratos mais longos, são contratos de pelo menos 3, 4 anos, e aí renova a cada tempo. Quando vê uma ameaça no mercado, a Globo já antecipa e tentava renovar. Então a Globo fica nesse processo do contrato que começa em 2012 até o que terminou em 2018, foram 2 contratos, e ela paga muito mais para alguns clubes e outros ela esquece. Então a Portuguesa, que chegou a ser do Clube dos 13, ela disse, a Portuguesa não tem essa torcida toda, não tem audiência, eu não vou continuar pagando mesmo pela Portuguesa. E outros times que nem eram do Clube dos 13 sofrem, né? Então tem Náutico subindo, ficando 2, 3 anos até muito bons, desce. E aí a diferença financeira era basicamente o clube do último grupo que era cotista, que é como a gente chama, quem recebia esse valor negociado por mais tempo, ele recebia 30, 35 milhões de reais. Enquanto o clube que não era cotista recebia metade disso.
E ainda tinha outra coisa que interfere diretamente. Por exemplo, no caso do futebol alagoano, mesmo nesses anos de Série B, CSA e ASA na Série B, que os clubes que caíam da A para B, que tinham um acordo maiores, no primeiro ano eles tinham uma cláusula colchão, né? Eles recebiam a mesma coisa que se tivesse na Série A. Então, pegando o exemplo do ano passado, tinha CSA e CRB, eles dois ganharam cada um líquido cerca de 6 milhões de reais para a TV. O Curitiba, que tinha acabado de cair e que era cotista, ele ganhou mais de 30 milhões. O Goiás, que era cotista também e que já estava no segundo, terceiro ano de Série B, ele ganhou um pouco menos, porque reduz a partir depois do segundo ano. Mas ele ganhou 25 milhões de reais. Então, assim, teve concorrência no time com 6 milhões contra outro que ganhou 25, considerando que na Série B os patrocínios são muito paritários, né? Patrocínios locais. A não ser quando cai um Corinthians, um Inter, tem um Banrisul, um Flamengo, um Palmeiras, aliás, um Vasco, que você tem uma diferença ainda maior, né? Mas nesse caso, isso acaba sendo muito, muito grande. E aí o Clube dos 13 basicamente acabou, né? A gente não teve uma tentativa ainda de empurrar, de entrar com ação judicial durante 2011, que foi o processo quando esses contratos foram assinados, e hoje o clube mal existe, né? E era até um fato curioso, a minha pesquisa, eu fui atualizando e acompanhando tudo isso, né? De 2010 até agora, né? Continuo acompanhando, mas o interessante é que até o site do Clube dos 13 ficava no portal Globo.com, né? Então, quando eu fui fazer a pesquisa para saber como eles se definiam, algumas informações básicas, estava lá, ia lá, clubedostreses.globo.com e acessava. E aí foi o próprio Grupo Globo que foi ali e disse, não nos interessa mais, então assim, a gente vai atuar conforme seja do nosso interesse, né? Eu estou aqui com o professor Anderson Santos, ele que está publicou, na verdade, esse livro, né, o dos direitos de transmissão. Você pode ter acesso pelo site da editora Pris, não é isso? Isso. A gente vai para mais um intervalo, eu estou aqui com o Anderson, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal.
O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Anderson Santos, ele que está lançando o livro Os Direitos da Transmissão no Campeonato Brasileiro. A gente mostra aqui, livro da editora Pris, o Anderson tem mostrado. Anderson, parte da questão dos direitos de transmissão, antigamente, na década de 90, até o início dos anos 2000, acredito, pelo menos até o início eu tenho certeza, mas assim, se tratava de TV aberta e TV fechada. Ponto. Era simples. Na década de 90 só TV aberta, não tinha outro caminho, não tinha Sport TV, não tinha Fox Sport, Sport Interativo, ESPN, não existia. Mas depois surgiram, nesse caminho do direito de transmissão, surgiu a TV fechada, o pay-per-view, surgiu o celular com internet, surgiu o tablet, surgiu os Smart TVs, e a coisa ficou meio tumultuada de repente. Hoje se discute, inclusive, games. Sim. Jogos como Cartola. Quando se pensa essa mudança, por exemplo, da década de 70, quando tem o novo Campeonato Brasileiro, até a década de 90, 2000, você tem praticamente 30 anos sem modificações tecnológicas que justificassem algo em torno de uma revolução financeira. Você tem uma TV fechada nos anos 2000 que movimenta, mas não é algo tanto. Mas de 2010 para cá, a mudança, as novas tecnologias vieram tão rápidas que eu acredito que há clubes que estão meio de olho aberto, ou pelo menos cismado, com o fato de um contrato de 6 anos. Que é o que foi proposto pela Globo, não é? Sim. Essa questão é importante até, porque todos os órgãos que tratam de defesa do consumidor, defesa da concorrência de forma geral, dizem até que o ideal é você apostar em contratos curtos, né, de até 3 anos, porque se tiver qualquer nova mídia, você tem como recuperar, assinar um contrato melhor. E os clubes também, né? O Mauro César Petralha, que atualmente é presidente do Conselho do Atlético Paranaense, ele geralmente diz isso. Ó. Na verdade, os clubes nem sabiam que o Cartola dá dinheiro. O Cartola existe desde meados dos anos 2000. Mas não eram comprados. Hoje você tem até assinatura. Isso. Mas aí o que acontece? Com a categoria Cartola Pro, você tem ali e a Globo percebeu que dava para ganhar dinheiro. Aí a primeira notícia foi de Folha, Estadão, referente ao já de 2017, que a Globo faturou 10 milhões de reais líquidos com isso. E os clubes não ganhavam nada. Só que qual era, isso também tem no livro, qual era a da Globo? Nos contratos, acho que desde o início dos anos 2000, enfim, 2001, 2002, o contrato da Globo já disse, ó, está assinando para mídia tal. Aí, tipo, assinando para mídia tal. Por obrigação contratual, pelo acordo do CAD, tem que ser contrato por mídia, né? Não pode ser junto, geral. É uma obrigação. Justamente para considerar a concorrência, que os clubes poderiam ganhar mais dinheiro se vendessem separadamente. E aí, a Globo já colocava, não, esse contrato vale pela internet e também para as novas mídias que um dia surgirem, que possam tratar de direito de imagem dos clubes. E aí, nessa discussão, o presidente da Globo Esportes, que é quem negocia, né, os direitos de transmissão de eventos esportivos da Globo, é uma empresa separada, né, ele chega e diz, ó, mas basicamente a gente tem como se fosse uma nuvem, tipo, um espaço que a gente arquiva hoje, documento, a gente tem lá com os direitos de imagem de jogadores e de clubes, que a gente pode usar porque a gente quiser. Se a gente quiser inventar um jogo qualquer, a gente pode. Só que os clubes não perceberam isso. Só perceberam quando a Globo anunciou o primeiro lucro, 10 milhões, para um grupo como o Globo. É pouca coisa, assim, para tudo, né? Tipo, um patrocínio de futebol custa 200 milhões, dependendo do ano, né? Pode custar um pouco mais ou um pouco menos se tiver outros torneios.
Mas, assim, são 10 milhões que a Globo ganha a mais ali com um negócio que não dava nada e que, além de tudo, mobiliza toda uma torcida, um público jovem, enfim, de criança até um público seus 30, 40, 50 anos, tem seu clube no Cartola, liga, patrocinador aparece lá. Então, você gera todo um conteúdo em tempos de mídias sociais muito grande, né, em torno de um produto que é da Globo, além dos jogos de transmissão. E os clubes não perceberam isso. E é outra coisa, tipo, TV fechada. Basicamente, o mercado até 2012 se estrutura entre o Sport TV do Grupo Globo com jogos brasileiros, incluindo a seleção brasileira. E ESPN Brasil com jogos internacionais. Então, a estrutura de mercado só muda quando a Fox Sports entra aqui, né, no Brasil, atuava na América Latina desde 95, proprietária dos direitos da Libertadores desde então para toda a América Latina e só entra no Brasil em 2012. E quando o Sport Interativo, que era um grupo que transmitia campeonato menor, que ninguém queria, tipo, não depreciando, mas transmitiu o título mundial do handebol no Brasil, porque ninguém queria transmitir na TV fechada, apostou no Nordestão, apostou numa série de estaduais para transmitir na TV fechada e no EI Plus, quando esse grupo é adquirido por um grupo internacional que é a Turner, que é de um gigante de comunicação da Time Warner, historicamente grande, e aí que ele começa a ter a Liga dos Campeões, começa a pegar outros torneios e resolve bater de frente com a Globo. E aí você tem uma mídia ali, tipo, a TV fechada gerou uma briga que faz com que hoje a gente chegue a não ter um jogo transmitido em nenhuma TV, né, em nenhum audiovisual. Um exemplo do poder da TV fechada, Anderson, se me permite, claro, é que o primeiro jogo, a primeira rodada que não teve contrato foi pela TNT, que é estranho, porque é um canal de filme, né? Palmeiras e Fortaleza, no domingo à noite, foi o 4º canal mais visto do Brasil entre aberta e fechada. Isso, ele só perdeu para Globo, Record e SBT. Isso. E na TV fechada, a audiência foi o dobro do segundo colocado, que está transmitindo também Campeonato Brasileiro. Isso. Foi o jogo do Fluminense. Então, isso, é uma revolução. Isso foi importante. Só que a gente tem outros problemas na TV fechada agora, porque a Fox Sports, na América Latina, foi comprada pelo Grupo Disney. E no Brasil e no México, o Grupo Disney não pode transmitir futebol, porque já tem um canal próprio, que é a ESPN. Então, a gente vai ter menos um ator em breve, a não ser que alguém compre. E a gente teve o fim dos canais Sport Interativo. Então, o mercado vai voltar, provavelmente, a ter 2 atores. Ao mesmo tempo que a soma de 2 atores também faz com que tenha uma sorte. E aí, o que vai acontecer? Provavelmente, o que a gente imagina é que a gente tem uma tendência. Ou alguém compra o Fox Sports, a Globo não pode comprar, porque ela já é atuante no setor de mercado, e a ESPN não pode juntar os dois, né? Basicamente, o que está acontecendo agora é que a ESPN está trazendo as boas mentes da Fox Sports para trabalhar nela, para melhorar as coisas, e talvez vá comprar os direitos de transmissão, porque os direitos também não passam automaticamente, né? Talvez eles comprem num valor mais baixo. E aí a torcida aqui, os outros elementos que são importantes de falar, que é a entrada da transmissão pela internet, né, do streaming, que começa com a EI Plus, antes da Netflix, né? A EI Plus começa a atuar em 2011, 2012, com conteúdo lá barato pra caramba até hoje, você paga muito pouco comparado ao Premiere, por exemplo, pela internet e para celular. E aí depois você tem a DAZN, que assim, tá pegando muito, basicamente DAZN, né, que agora está em teste no Brasil, que basicamente ela tá pegando vários direitos nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Brasil está transmitindo aos poucos. Série C, pegou italiano, francês. E a gente, de uma certa maneira, quando a gente fala das novas tecnologias, das novas possibilidades, tem uma teoria, talvez você também conheça a teoria do cisne negro. Para quem não sabe a história, a teoria do cisne negro significa algo que ninguém esperava, pode surgir, né? O Cartola é um deles. Sim. Ninguém esperava, pode surgir. O Facebook é um deles. Isso. Nós tivemos recentemente o Facebook transmitindo Flamengo e Peñarol numa quinta-feira, que é o direito do Facebook, com 1.200.000. E há muita gente que diga que o Facebook nem foi tão bem ainda. Sim. Porque, além de tudo, tem um problema da plataforma, né? Da plataforma e da banda larga no Brasil. Mas o Facebook conseguiu 1.200.000, uma audiência que daria, se não me engano... Sem cultura de se assistir pelo Facebook. Isso. Né? Porque ainda não há cultura, problemas de internet, que a internet no Brasil é uma droga, né? Mas o Brasil já anuncia para 2021, por exemplo, o 5G. Sim, que aí vai possibilitar que você assista vídeos sem gastar muito, né? Sem a franquia de dados
acabar rapidamente. Hoje Assim, com 3G você e de uma certa você perde. maneira, se você for assistir um vídeo hoje no YouTube, tecnologicamente esse vídeo vai travar, como tem travado no Facebook, e ele vai atuar em HD, ainda pixelado. Sim. Há quem diga, quem estuda, que o 5G permitirá que você assista em 4K sem travar. Isso, que é a tecnologia 4 vezes o HD e sem travar. E ainda tem, isso é importante porque no Brasil, acho que o Grupo Globo conseguiu fechar, a gente chama na economia tem um tempo que é barreiras de mercado, né? Barreiras de mercado da entrada, o Grupo Globo conseguiu fechar muito bem por muitos anos, acho que a primeira década dos anos 2000 serviu muito bem para isso, que é você fechar bem, assim, tá falando do brasileiro, mas Copa do Mundo não sai da Globo, assim, dificilmente, que é um acordo quase que com padrinhos, assim, né? Do nada a Globo Anunciante fechou 2022, 2026. Ninguém viu licitação, ninguém viu valor, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, é só o histórico e como isso foi feito. E aí fechou tanto, porque as outras mídias do Grupo Globo também atuam, né? Era algo que eu falava muito, que a gente pensava, mas hoje tem mais internet, porque hoje as pessoas não ficam na TV aberta, mas assim, jogam cartola, a juventude. Não vê TV Globo, mas joga cartola, que é da Globo. Mas vai lá e tem que fechar o Premier para ver o time no estadual, os estaduais maiores ou no brasileiro. E aí isso pesa muito, o Globoesporte.com transmitindo o jogo também. Tem o Globoplay agora para transmitir série, filmes, inclusive séries de fora. E aí a grande coisa foi essa, porque o Facebook e Twitter, por exemplo, começaram a ser utilizados no Brasil para transmitir jogos de torneios que apostaram na difusão, né? Então tem um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo de transmissão de evento esportivo no Brasil, que é o Novo Basquete Brasil. Que, assim, o basquete masculino do Brasil estava num limbo, não conseguia classificar para Mundial, para Olimpíada e tal. E o NBB vem lá, Liga de Clubes, de novo, e você tem uma aposta, principalmente a partir desse ano, assim, eu quero mostrar o basquete brasileiro para a maior quantidade de telas possível. Começou com transmissão, um jogo por rodada no Twitter e no Facebook, que aí você tá lá tweetando, a lógica é outra também de assistir, incomoda muitas pessoas, você tem curtidas aparecendo, coraçõezinhos, que você comentários, pode omitir. Que você pode omitir, e as pessoas às vezes demoram e tal. Mas, e tem a outra coisa que eles resolveram que é melhor transmitir um jogo em cada mídia. Então, eles têm acordo com o Band Esportes, com ESPN, com Fox Sports, que eles basicamente transmitem um jogo da rodada em cada um, recebem, poderiam receber um pouco mais se fosse com o Grupo Globo, mas garante que eles vão ter muito mais jogos transmitidos. Então, para um negócio de informação, perfeito, né? Estão tendo resultados muito melhores do que quando eles estavam presos à Globo. E aí o que eu falo, o trecho final do livro, o capítulo final do livro, até trata muito bem disso, que é basicamente o que os clubes deveriam apostar. A Globo fechava até as placas publicitárias. A venda do brasileiro internacionalmente era pífia. A gente vê campeonato inglês, alemão e outros campeonatos aqui no Brasil, o brasileiro não é visto lá fora. E aí acabou separando e os clubes foram lá e o que fizeram? Não, a gente deixa a CBF negociar pela gente. Resultado, as placas publicitárias que eram para estarem fechadas, o Flamengo e o Corinthians não fecharam com todo mundo, assinar também nisso por fora, porque disseram que iam ganhar muito mais. A CBF foi vender para um grupo estrangeiro. O Palmeiras também não fechou. E o Palmeiras agora também não, né? Foram os patrocinadores dele e uns que contratados. Palmeiras e Fortaleza foi deles, né? Atlético Paranaense, a mesma coisa, com o jogo em casa. E aí, o que a CBF fez foi licitou para uma empresa que nunca tinha atuado no setor. Licitou placa publicitária para a empresa negociar as melhores empresas para... É Sport Promotion, né? Não, primeiro nem foi Sport Promotion, foi BR Sports, foi uma empresa criada 3 meses antes, só para participar da licitação. Tinha outras 4 que atuavam com marketing esportivo, a CBF fechou com ela. Em dezembro passado, a empresa tinha que pagar a primeira parcela de R$100 milhões, não pagou, porque não tinha fluxo de caixa. E aí fez outra edital de licitação, fechou com a Sport Promotion. A Sport Promotion disse, ó, tem que ter autonomia para vender isso e do jeito que a gente quiser. A CBF brecou também, porque disse, o contrato que a gente fez não foi para isso. E aí vai ter um outro processo de licitação que foi anunciado no início dessa semana. E nisso os clubes, cada clube já perdeu, tirando os 2 ou os 4, né, que não quiseram assinar em conjunto, cada clube já perdeu pelo menos R$14 milhões nessa demora, assim, que seria dividido igualitariamente. O interessante é que, exemplo, clubes como o Flamengo e o Palmeiras, principalmente, Corinthians ainda não, por uma dívida absurda contraída que é do estádio. É um estádio em época de Operação Lava Jato que pegou todas as empreiteiras, que a empreiteira, acho que foi não sei se foi a Odebrecht que construiu o estádio, que não pode estar ali investindo em nada. Porque mas, exemplo, não só o direito de TV,
Mas os clubes brasileiros como Flamengo e Palmeiras, eles saltam, quer dizer, eu posso botar no bolso de outros clubes como o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, mas eles saltam em outras fontes de renda. O que é que aumenta nisso? Sócio-torcedor, que, exemplo, para um Flamengo e para um Palmeiras representa algo em torno de 50 milhões né, por ano. E imagine para Corinthians também, que tem uma torcida muito maior, concentrada numa capital, né? E aí você tem, de repente, um Flamengo que salta em menos de 5 anos de 400 milhões de reais para 770, quase dobra. Isso torna o clube menos dependente desse direito de transmissão, não torna? Sim. Inclusive o Palmeiras não fechou com a Globo, porque para além de bilheteria altíssima com o Allianz Parque, você tem um programa sócio-torcedor, como você falou, 50 milhões. E o Corinthians tem o mesmo modelo de sócio-torcedor e recebe 5 vezes menos, porque quem organiza o sócio-torcedor do Corinthians pega muito mais do que o sócio paga do que o Palmeiras. E você tem direito de transmissão, o Palmeiras ganhou 100 milhões de reais de luva assinando com a outra empresa, né? Com a Turner na TV fechada e fora outras coisas. Enquanto isso, e um outro fator até interessante em relação aos jogos, a gente falou de jogos eletrônicos, eu também fiz um artigo sobre isso, eu acrescentei no livro, que o futebol brasileiro não estava nos principais jogos de futebol que são digitais, né? Não estava no FIFA, não estava no PES. Então, como é que você vai estar no momento? Você tem uma concorrência gigante com os clubes europeus. Os jovens que jogam hoje, a gente brinca, né? São todos meu Barça, meu Real Madrid, meu PSG, meu City, meu Borussia, meu Bayern. Você tem um produto que é praticamente voltado para um público mais jovem, que são os jogos eletrônicos de futebol, e os clubes brasileiros não negociavam, porque, por exemplo, na Argentina, pegando exemplo não europeu, a Argentina, o sindicato dos jogadores negociava os direitos de transmissão dos jogadores e dividia para cada um e tal. No Brasil a gente não tem nada, o sindicato de jogador é fraco, teve uma intenção ali no bom senso alguns anos atrás, que acabou já também, e os clubes não tinham jogo, então a gente jogava com o Corinthians e você tinha 4, 5 jogadores que eram reais, todos os outros eram jogadores criados, você nem via. Camisa de clube, o escudo, não, mas a gente não pode exibir. E aí começou com o Corinthians e Flamengo assinando, acho que com a Konami, que é a do PES, exclusividade. Então, Corinthians e Flamengo só poderiam ter no PES. E aí depois alguns estádios do mesmo jeito. Então, Corinthians, a Arena Corinthians só pode jogar na Arena Corinthians você jogar o PES. E aí você ganha muito mais. Eu estou vendendo a exclusividade para isso. E aí depois os clubes, a Konami fez um acordo com a CBF para conseguir os outros clubes. Já que vocês não têm liga de clube, então a CBF dá essa ajuda, porque a gente quer muito futebol brasileiro aqui, porque tem muito brasileiro que joga futebol, joga jogo eletrônico, né? O consumo de games no Brasil é imenso, então aí usa esportes para provar. E aí como é que você não tem nenhuma representatividade num game. Então é algo que os clubes só começaram a ver, foi preciso ter uma intermediação, ter alguém no marketing com a visão diferente, nos últimos 4 anos. Então, olha o tanto de dinheiro que se perdeu, videogame, para quem é mais velho, a gente joga jogo de Superstar Soccer, o FIFA é muito antigo, é desde os anos 90. Se você não tivesse uma lei Pelé, eu arriscaria dizer a você que clubes como Corinthians, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não interessaria em nada fechar com a Globo. Sim, Em breve, a gente está falando sobre novas tecnologias, aqui é uma futurologia. Você teria como captar no YouTube, no Facebook, muito mais, porque você arrecada sozinho. O Benfica, por exemplo, transmite os próprios jogos. Lá no Portugal Direito de Arena, o Benfica transmite os próprios jogos na TV Benfica. O Manchester United tem o Manchester United TV, que ele cobra 29 euros por mês. Sim. E na Inglaterra existe venda de conteúdo para SMS, celular ainda. Desde os anos 2000, 2002, 2003, tem relatos de textos acadêmicos falando o Liverpool já vendia um vídeo do treinamento por R$ 2,99 o pacote de SMS por mês em 2003, 2004. E os brasileiros estão ainda engatinhando na TV, né? Acho que o caso do Palmeiras, que tem o TV Palmeiras Play, que é um site agora exclusivo para sócios. O Atlético Paranaense ameaçou lançar aplicativo também. É o que falta, acho que o grande nó ainda, e é o que eu estou fazendo doutorado na UNB sobre isso, estudando política, o que teve de proposta em política pública, né, de senador e deputado, sobre organizar em termos legais os direitos de transmissão de eventos esportivos do Brasil. O que falta talvez para os clubes seria brigar para dizer, por que a gente não muda para direito de arena? Porque se mudar para direito de arena, um Palmeiras não vai ter dependência nenhuma do outro clube. Vai dizer, eu tenho 19 jogos que eu posso transmitir como eu quero. Se eu quiser transmitir no
TV Palmeiras Play, é uma mensalidade de R$ 29,00, o torcedor vai ter direito a documentários sobre o clube, vídeos antigos, entrevistas exclusivas e tudo mais, eu vendo. Se você quiser, coloca a TV aberta, porque ainda no Brasil é fundamental, mas bora colocar o preço da TV aberta. TV fechada, bora lá. Então, o que falta, talvez, essa questão legal de tentar normatizar, tem que ser assim, ou a gente tem uma decisão do CAD que normatize isso, que diga, bora seguir o padrão da Inglaterra, vamos seguir o padrão português. O que a gente teve em 2010, eu vejo isso como um grande problema da decisão do CAD lá atrás, e o presidente da época falou isso, o Arthur Badin, que era o conselheiro-presidente do CAD, é que na prática houve só a gente sugere que vocês façam dessa forma. Então, a gente acompanha e não teve mais. Só para ter um efeito do que significa, a gente encerra, infelizmente, acabando nosso tempo. O jogo de ontem, transmitido por um canal de YouTube local, Web Maceió TV, Sim. teve, sem transmitir, só virado para o narrador, 15 mil pessoas ao vivo no início do primeiro tempo. Sim. No YouTube. Sim. 340 mil acessos. Durante o tempo que ficou. Durante o tempo que ficou. Isso daí mostra o poder da internet. Sim. Anderson, muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade também. Eu agradeço a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.